sou a Daniele Barbosa. Eu vim explicar um pouco sobre essa matéria de Direito Constitucional para você que está estudando e nunca viu a matéria. Então, eu trouxe esse quadro simples, mas é só para facilitar o seu entendimento, para você poder visualizar, para poder memorizar, até mais fácil, né? Então, o que nós devemos entender sobre o direito constitucional? Primeiro, é uma matéria muito importante, você tem que entender ela como uma premissa. Exemplo, se você vai fazer uma prova, estudar para um concurso que não cai o direito constitucional, porém cai direito penal, processual civil, qualquer outra área do direito, você vai ter que ter pelo menos uma noção disso aqui. Por quê? Porque isso aqui é a norma maior, ou seja, todas as áreas do direito vão estar subordinadas a ela. O que é a Constituição? A Constituição ela é um conjunto de normas. Então, a Constituição que a gente tem vigente hoje, Constituição brasileira, ela foi promulgada em 1988. Então, quando você sempre vê alguma coisa de Constituição, no final vai estar assim, CF, né? Constituição Federal, de 1988. Mas, vamos lá. Funciona estudar para uma Constituição que está lá na sua gaveta há 5 anos? Está lá guardada há 5 anos? Não, gente. Tem que ser uma Constituição atual, porque ela foi promulgada em 88. Porém, desde aí vem sofrendo várias alterações. E essas alterações sofridas são chamadas de emendas. Então, toda vez que alguém falar assim, a Constituição sofreu alteração, aí você vai associar, a Constituição teve uma emenda. Então, não há emendas, gente, não vamos confundir, são as emendas, as alterações da Constituição. Algo que pode facilitar o seu estudo também, para você poder entender a importância da Constituição, é uma pirâmide, tá? Constituição, no topo. Abaixo, leis, decretos, medidas provisórias. Então a gente vai lembrar que a autoridade da Constituição vai irradiar sobre essas outras leis, decretos e medidas. Então isso aqui é só para facilitar o seu estudo, tá? Desculpa. Então, nós paramos nas emendas, alterações sofridas. Eu posso citar aqui a última emenda que eu vi, se eu não me engano foi a última emenda 84, que falou sobre valores do IPI que são distribuídos para municípios. Então, aumentou em 1%, só que estipulou, na emenda era estipulado que no ano de 2015 aumentaria 0,5%, no ano de 2016 mais 0,5%. Então, toda vez, a Constituição, se a emenda 84, já teve 84 alterações, tá? Então, quando quiserem modificar algo da Constituição, vai ser elaborado um projeto de emenda, que é a PEC, né? Então, para que possamos entender a matéria de direito, nós vamos começar assim. Algo que é muito importante, você tem que proteger, não é verdade? Então, algo que é importante é protegido. Então, você sempre vai visualizar, como eu disse no começo, a Constituição como algo importante. Então, ela é protegida. O texto constitucional ele é protegido. Por quê? Pelo que, né? Ele é protegido pelo órgão STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, além de proteger o texto constitucional, ele interpreta para você. Como que ele interpreta? Através da jurisprudência. Mas o que é jurisprudência? Jurisprudência não é nada menos do que o pensamento dos tribunais. Então, o que acontece? Acontece que você tem que estudar jurisprudência por quê? Vou até colocar aqui para lembrar. Jurisprudência. Porque, às vezes, não vai caber, eu vou colocar aqui embaixo, perdão.
pensam diferente do que está escrito. Então, por que a gente vai ter que estudar algumas jurisprudências? Porque eu já vi muita prova cair assim, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Trabalhista, de acordo com a jurisprudência do STF, marque a alternativa. E isso você vai ter que saber. Além de jurisprudência também, dependendo da matéria que vai cair no seu concurso, na sua prova, é importante estudar as doutrinas. O que são doutrinas? São obras que falam do direito constitucional. Enquanto nós estamos aqui vendo essa aula, tem estudiosos lá, fazendo mais livros e mais livros acerca dessa matéria. Não quer dizer que você vai precisar ler aqueles livros de 2.000 páginas, mas se acaso tem isso na sua matéria que vai cair, alguma doutrina em específico, procurar algumas aulas. Então isso tudo vai ser dado pelo curso específico. Você olha a matéria e dá uma olhada se vai cair. Ok? Então, já que nós visualizamos que a Constituição está no topo, ela é a norma maior, e todas as áreas do direito são subordinadas a ela, agora nós vamos ter que entender algumas coisas básicas para começar. Então, eu vou dar aqui, começar com umas dicas, né, sobre um assunto que vai estar lá no artigo 1º ao 4º, que vai agir sobre os princípios fundamentais. O que vai estar lá no artigo 1º ao 4º, que fala sobre os princípios fundamentais? Vai estar matéria sobre forma de governo, sistema de governo, forma de Estado e regime de governo. Gente, jamais confundam isso, porque a banca que faz sua provinha lá, ela adora colocar matéria de um assunto em outro. Coloca matéria de sistema de governo em forma de governo. Então você vai ter que saber identificar a diferença para poder associar, porque essas são aquelas questõezinhas que você perde fácil, por bobeira, não é? Então vamos começar a explicar o primeiro, tá? Que é a forma de governo. Forma de governo, tá, gente? Qual é a nossa forma de governo? Republicana. Existe só ela? Não, existe a monárquica também, mas não é a nossa, né? Mas existem duas formas de governo, republicana e monárquica. Qual a diferença? Aqui no Brasil, na nossa forma republicana, governantes eleitos, temporários e responsáveis. Monárquica, governantes, eles adquirem um trono, que são reis, imperadores, hereditário, não é? Então eles não são eleitos. E vitalícios, não são temporários, ficam lá até a morte e o sucessor tomar o poder e assim por diante. E eles não são responsáveis. Por quê? Rei não erra, né? Então quando a gente associa governante, ele cometeu algum ato irresponsável, se chama o crime de responsabilidade, não é? Então, quando falar de forma de governo, não foge disso aqui, republicano. Gente, não pensa democracia. Não, democracia não é forma de governo. Eu vou falar sobre a democracia já, mas não é forma de governo. Forma de governo só associa essa palavra, republicana, ok? Agora vamos falar, tá, gente? Eu tô falando rapidinho porque a aula ela é curta, mas já dá para entender. Eu vou falar agora sobre o sistema de governo. Também existem dois tipos de sistema de governo, tá? Existe
monocrático e o dual. Qual é o nosso? Monocrático. Ok, gente? Forma de governo monocrática, tá? Por quê? A nossa chefia, ela é monocrática, ou seja, um representante, ele representa o nosso estado e o nosso governo. A dual é lá da monárquica também, por quê? Geralmente tem um rei, que ele representa o estado, e quem representa o governo é aquele primeiro-ministro, entende? Nós não. A Dilma aqui, ela representa o nosso estado e representa também o governo. Então, quando falar de sistema de governo, sempre monocrático. Não foge. Republicano não é sistema de governo, ok? Vamos falar rapidinho agora sobre a forma de estado. Vou colocar só um F para ir um pouquinho mais rápido, tá, gente? Forma de estado, gente, também existem duas. Unitário e federado. Qual é o nosso? Federado. Por quê? Unitário, gente, é um estado onde o poder está centralizado e não é o nosso. O nosso poder é descentralizado. Então, forma de estado federado, tá? Vou dar uma apagadinha aqui para que vocês entendam bem melhor. Vou fazer um desenho rapidinho. Era para ser o Brasil, tá? Aqui. Poder estar centralizado, Congresso Nacional. Mas aqui, no município, em Minas, por exemplo, pode ter um órgão que dite regras só para Minas? Pode. Mas Minas pode sair dessa união? Não. Lá no artigo 1º já está falando, não pode sair. Mas aqui o poder irradia, ou seja, é distribuído, não é centralizado, tá? Uma pergunta que eu já vi em um concurso, assim, federalismo. O federalismo brasileiro é do tipo movimento centrífuga? Aí você fica louco. O que é isso, gente? Quem gosta de física já imaginou, né? O que é? Você fica, gente, é centrífugo? O que você imagina? Você que lava roupa coloca no módulo centrífuga. É algo de dentro para fora. Então, é um movimento centrífugo aqui no federalismo. Aqui no federalismo, que é a nossa forma de Estado. É um movimento centrífugo? Sim. Por quê? O movimento irradia. A norma, ela é federal. Assim que houve a proclamação da República, o poder foi descentralizado. Então ele veio para a União um pouco e a União distribuiu, não foi? Então o movimento é centrífuga. Agora, gente, eu vou explicar rapidinho o último tópico, ok? Que é o regime de governo. Esse é mais fácil. O que você vai lembrar de regime de governo? Agora é democrático. Nosso regime é democrático. Aqui fala-se da relação com o cidadão, não é? Democracia. Existe outro? Sim. Existem estados não democráticos, mas o que a gente tem aqui para nós é o democrático, democracia. Então, relembrando rapidinho, só para terminar. Forma de governo republicana. Sistema de governo monocrático, tá? Forma de estado unitário. E regime de governo democrático. Tá, galera? Valeu. A aula foi só para dar uma introdução. Obrigado. Tchau, tchau.